boa noite. Boa noite a todos. Hoje teremos mais uma live aqui do nosso movimento Cuidar e Transformar. Hoje vamos receber uma convidada muito especial, que é a Ana. Daqui a pouquinho ela está aqui com a gente, a Ana acabou de entrar. E a gente vai ter um bate-papo aí bem interessante sobre respiração consciente, né? A importância da gente respirar conscientemente, né? O que isso, vamos entender um pouco aí com a Ana o que isso significa. Então, eu estou chamando a Ana. Boa noite, Ana. Ao contrário, né? Acontece. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda, né, no nosso bate-papo nessa noite. E começa se apresentando, pessoal, falando um pouco sobre você. Primeiramente, eu agradeço imensamente a você, a Luciane, o carinho pelo convite. Bom, eu sou graduada em psicologia, tenho algumas formações em yoga, então ao longo aí de 24 anos de prática de yoga eu fui aperfeiçoando, fui fazendo especializações, e uma delas é o respiratório, são os respiratórios, né, os pranayamas que nós chamamos na filosofia. E desde então venho compartilhando workshops, até mesmo nas aulas regulares de yoga. Então, assim, a gente vai entender um pouquinho hoje do que a respiração consciente pode ser de extrema importância e ser extremamente benéfica, né? De uma forma muito simples, porque eu sempre costumo dizer que a respiração é a ferramenta mais acessível que a gente tem, sem custo nenhum, e a gente vai entender um pouquinho aí de como fazer o bom uso dela e o porquê que também às vezes ela acaba influenciando nas questões tanto físicas quanto emocionais quanto mentais. Perfeito. A respiração ela vai além do básico, né, Ana? É claro que se a gente pensar, se a gente parar de respirar, deixa de viver, né? Exato. Mas o quanto que isso também influencia nas questões físicas, emocionais, principalmente nas questões emocionais, né? A gente vive nesse dia a dia tão corrido, tão agitado, né? Então, vamos entender como é que a respiração pode primeiro, como que a respiração ela impacta, né, nas nossas emoções e como que a gente pode estar utilizando, né, da respiração consciente para essas situações. Exato. Então, bora lá. Eu gosto muito de sempre começar explanando com uma frase que nos remete a uma reflexão bem profunda, né? Que a respiração é a ponte que liga a vida à consciência e que une o seu corpo e os seus pensamentos. Então, verdadeiramente é essa ponte que faz essa ligação, né? A gente vivenciar, estar muito presente, no aqui e agora, faz com que exista essa ponte, essa ligação. E a gente já vai entender e vai falar um pouquinho mais a respeito aí desse estar no aqui e agora. Eu vou acompanhar uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui para seguir e nortear melhor aqui para a gente, tá? Então, a gente pode, como você disse, né, inicialmente, a gente pode viver vários dias sem comer e alguns sem beber, mas sobrevivemos somente poucos minutos sem respirar. O ar é o nosso principal alimento e a sua ausência priva-nos de vida e a sua insuficiência pode causar graves doenças. Então, por exemplo, a gente tem relatos, né, eu mesma tenho uma amiga muito querida que durante o parto houve insuficiência respiratória e isso acabou desencadeando uma patologia neurológica na filha dela, então ela tem dificuldade motora, cognitiva não, né, mas assim, motora que traz até hoje. Então, para a gente entender que respirar é algo muito sério.
vai para muito além do inspirar e levar oxigênio para dentro do nosso corpo e o exalar gás carbônico e toxinas, né? É uma perfeita orquestra, em perfeita sintonia, que faz toda uma ligação, que faz todo um funcionamento que vai além só do processo respiratório em si, né? Essa coordenação nesse sistema respiratório tão perfeito, ele vai não somente através do mecanismo do sistema respiratório em si, mas, por exemplo, ele acaba influenciando as nossas emoções, porque tem uma ligação com o nosso bulbo olfativo, que fica aqui na base do cérebro, e que acaba influenciando as nossas emoções. Olha que interessante. Então, por exemplo, a gente consegue plenamente observar isso numa situação de medo. A nossa respiração fica um pouco ofegante, ou se a gente está numa situação de plenitude, apaixonada, de bem com a vida, aquele suspiro mais gostoso, mais pleno. Então essa ligação para além do processo respiratório, do sistema respiratório em si, que tem as funções de levar, sim, né, os nutrientes que o nosso organismo precisa, sobretudo o oxigênio, para o bom funcionamento das nossas células, de todos os demais sistemas, oxigenação cerebral, que traz aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, que tem então essa ligação que influencia, e influencia tanto o contrário também. Nossas emoções são influenciadas pelo nosso processo respiratório e nós também podemos influenciar ao contrário, através do respiratório manipular as nossas emoções. Então a gente está numa situação de luta, de fuga, de medo, a gente, né, ofegante, respiração ofegante, a gente pode dar uma pausa, pode parar um pouquinho, pode fazer algumas respirações lentas e profundas, e essa respiração lenta e profunda vai fazer com que aquele nosso sentimento de medo se estabilize, desacelere e a gente consiga raciocinar, pensar qual vai ser a estratégia para sair daquela situação. Então é muito interessante o inverso também, de que nós temos esse poder de controlar a nossa própria respiração. É fantástico. Então, a gente pode dizer que as emoções, elas que trazem uma respiração involuntária, né? Como você falou. É como se fosse uma reação àquela emoção, a forma como a gente tem a respiração, mas a gente também tem esse lado de ter consciência da nossa respiração, né? Então, isso é muito interessante. E saber disso faz toda a diferença, né? Exato. É aquele famoso respira, conta até 3 e respira. Não é à toa que se é falado respira. Respira para respirar verdadeiramente. Porque esse respirar traz essa oxigenação mais plena. A gente vai ver daqui a pouquinho algumas informações que são muito interessantes e a gente talvez se assuste um pouquinho com essas informações que a gente vai receber do quão errado a gente respira, do quão no piloto automático a gente está, na maioria das vezes, respirando, né? Uma outra questão que é super importante de ser falada, a gente às vezes tem o hábito de respirar de maneira errada. Muitas vezes nós respiramos pela boca, né? E o correto não é respirar pela boca. Dos mamíferos, o homem é o único que, por maus hábitos, muitas vezes vindos da infância, costuma respirar pela boca. O nosso nariz, ele tem uma função super específica e especial. Então a gente tem aqueles pelinhos na entrada das narinas que eles não estão ali à toa. Eles servem para filtrar e bloquear a entrada de impurezas, de micro-organismos, de bactérias. O ar entra pelas nossas narinas numa temperatura mais fria e chega até os nossos pulmões, até a corrente sanguínea de uma maneira mais quentinha, mais aquecida, para ter as determinadas associações e absorções que são demandadas de acordo com cada célula, com cada sistema do nosso corpo que está ali precisando. Então tem uma função específica, mas muitas vezes a gente acaba respirando de maneira incorreta, que é pela boca. Então se a gente sempre puder trazer essa consciência também, estou respirando de boca aberta, opa, é aquela, eu gosto até de colocar nos workshops que eu compartilho,
uma imagenzinha de uma boquinha com zíper dizendo em boca fechada não entra mosquito, para a gente sempre recordar que em boca fechada não entra mosquito e no respiratório também, porque não é a maneira correta da gente estar respirando, né? Para além dessas funções que eu falei há pouco, dos pelinhos para reter e tudo mais, então reforçando também que tem aquela ligação, né, com o bulbo olfativo na base do cérebro, responsável pelas nossas emoções. E aí eu trago aquelas informaçõezinhas que às vezes a gente escuta e fala, nossa, é tudo isso? Nós temos alguns tipos de respiração. Na verdade, nós temos 3 tipos de respiração, né? Nós temos a respiração baixa, que é a respiração abdominal. Essa respiração, ela corresponde a cerca de 60% da capacidade de todo o nosso potencial respiratório. Nós temos uma respiração média, que é a respiração intercostal. É uma respiração um pouco mais sutil, que não se consegue perceber tão claramente quanto a baixa abdominal ou a alta, que é a torácica. Ela acontece naturalmente pelo processo respiratório abdominal e torácico. Então, é uma respiração média, intercostal. Ela é responsável, ela corresponde por cerca de 30% da capacidade do nosso potencial respiratório. E aí nós temos a respiração mais alta, que é a respiração torácica, que corresponde a cerca de 10% do potencial, do nosso potencial respiratório. E aí eu pergunto para vocês, qual é a respiração que nós mais estamos habituados a fazer? A respiração alta. Aquela respiração que ela é curtinha. Tá me vendo aqui? Deixa eu fazer umas... Aqui, ó. Aquela respiração curtinha. E não aquela... Profunda, né? Profunda. Então, olha isso. De 100% de capacidade que a gente tem respiratória para assimilar, para absorver, para aproveitar todo o potencial respiratório que nós temos, muitas vezes nós usamos só 10%, que é muito titico, que é muito cotoco. Um exemplo disso, Rosane, quem aqui, se não nos últimos dias, até mesmo hoje, que a gente já está no final da noite, muita coisa aconteceu ao longo desse nosso dia, né? Situações de estresse, de nervoso, de ansiedade, né? Então, quem daqui não teve aquela sensação de dar aquela puxada assim, e automaticamente sente que 50 toneladas saem dos ombros e vem uma sensação de relaxamento, de naturalidade, de renovação. O que esse instintivamente, né? A gente nem pensa para fazer. Parece que o corpo está pedindo, né? Mas e aí que eu vou dizer para você, é exatamente isso. É o nosso corpo, é o nosso organismo pedindo um pouquinho mais de oxigênio. Cada célula do nosso corpo, o nosso cérebro pedindo um pouquinho mais de oxigênio. Porque naquela respiração curta que a gente tem, que é a respiração alta, que é só os 10%, aquela respiração, ela leva muito pouco oxigênio para o nosso organismo. Então, é o nosso corpo automaticamente pedindo. E a gente percebe que, assim, é um movimento inconsciente que vem, que puxa e que natural e automaticamente traz uma sensação muito profunda de relaxamento. Então é porque você fez aquela respiração mais profunda e você levou uma quantidade maior de oxigênio para dentro do teu corpo. Aquilo fez com que desse uma estabilizada e você tivesse essa sensação de maior relaxamento, de entrar no eixo, dizemos assim, né? Então olha que interessante que é isso. Para além da respiração e o estresse que a gente tem vivenciado de uma maneira muito, muito, muito gritante, né? Estresse que está presente aí na maior parte da nossa rotina, em todas as nossas relações, sejam elas de ordem pessoal, familiar, sejam elas de ordem profissional, sejam elas até de ordem social, estresse no trânsito, estresse na relação entre alguma coisa na família que você tem um pensar, um olhar diferente do outro que convive diariamente debaixo do mesmo teto que você, para além do trabalho, então, né?
as, as competições, né? Muitas vezes a falta de harmonia na relação de coleguismo, de equipe, né? De vibração de equipe, que são, né? No contexto empresarial, no contexto profissional. Então, o estresse, ele está assim de uma maneira muito gritante aí, e não tem muita idade, Rosane, isso que é muito triste, né? Estresse desde os pequenos para além, né? Para todas as idades. Isso é muito triste. E a respiração, ela beneficia, a respiração consciente, ela beneficia não só adultos, mas crianças também, né? Eu tenho um filho de 7 anos e a gente faz muito exercício de cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Então você cheira a florzinha e sopra a velhinha. É uma forma lúdica para outros exercícios que a gente tem disponíveis para crianças, para usar com crianças, que tem benefícios muito ricos e que auxiliam grandemente mesmo, não só nos processos de estresse, mas para tantos outros sentimentos, para tantas outras questões que são sentidas no decorrer das demandas aí do dia a dia, né? Somos todos seres vivenciando essa experiência humana, então estamos todos suscetíveis a todos os tipos de sentimentos e emoções. Então é bem interessante. E nessa questão do estresse, né, que você colocou muito bem, que a gente tem visto cada vez mais as pessoas com ansiedade, né? E a ansiedade, a gente ouve muitos relatos das pessoas ali, que estão ali vivenciando aquele momento, né, aquela crise ali de ansiedade, que parece que falta o ar, né? Um dos primeiros sintomas da ansiedade é essa, você puxa o ar, parece que o ar não vem, né? Mas acho que é muito isso que você falou, né? Daquela respiração que a gente tenta fazer aqui, torácica, puxar o ar, e é desesperador, né? Não é suficiente. É psicossomático, é psicofísico, né? Reflete no corpo físico mesmo. E vale falar também aqui um pouquinho, que é também de grande importância, que nós muitas vezes não estamos plenamente entregues aqui para o aqui e agora. Você falou sobre ansiedade, então eu vou até falar um pouquinho entre a ansiedade e a depressão. É dito que quando se está vivenciando lá atrás, no passado, remoendo, muitas vezes querendo até voltar para fazer diferente o que é impossível acontecer, é dito que é depressivo, né? Viver nesse sentimento depressivo. E que muitas vezes nós estamos também vivenciando lá na frente, sem ao menos saber o que vai acontecer, tampouco se vai verdadeiramente acontecer. Então é dito que isso é o processo de ansiedade, porque fica ansiando aquilo que nem sabe direito, nem sabe ao certo o que é que vai acontecer. E a gente acaba deixando de lado de vivenciar o aqui e agora, o momento presente, né? Por exemplo, quem aqui no dia de hoje, nós já estamos à noite, né? Durante o banho do dia, foi tomar banho, e parou para verdadeiramente contemplar o toque macio do sabonete, da espuma do sabonete deslizando pela pele, o perfume, né, o aroma do sabonete, o movimento das mãos tocando suavemente, o couro cabeludo massageando, né? Muitas vezes não. O que acontece? A gente entra no banho no piloto automático, pensando na panela de pressão que está lá na cozinha, cozinhando feijão, nas contas que eu tenho me programar para pagar no dia seguinte, no pet, o cachorro que eu preciso levar para o pet shop, qual é o horário, e o banho, a gente entra, o banho passa assim, e a gente mal se lembra, as mãos vão no piloto automático para lavar o que é necessário, e a gente passa pelo banho sem perceber, sem contemplar e sem vivenciar plenamente o aqui e agora. Né? E é por isso que muitas vezes, então, ou a gente está lá, que pensando em todas essas funções da panela de pressão, das contas que precisam ser pagas, da tarefa de acompanhamento do filho, qualquer questão que seja que ainda está lá, que não aconteceu ainda, ou então sofrendo, remoendo aquilo que ficou lá atrás e vivenciando tempos que não estão ainda aqui, que é o momento presente, o aqui e agora. Isso desencadeia tanto o estresse, depressão, quanto a ansiedade, de uma forma muitas vezes muito, muito dolorosa, muito profunda mesmo.
chegando a ser patológico mesmo, né? Então é bem agravante isso. Por isso que é cada vez mais comum, né? É mais difícil a gente realmente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo naquele momento, né? Porque realmente a gente está com a cabeça, pensamento lá em mil coisas, e isso tem sido cada vez mais comum, né? lamentavelmente, Infelizmente, né? sim, E exato. como é importante a gente ter essa consciência, porque isso é totalmente inconsciente, a gente entra nesse ciclo aí, como se fosse normal, natural, e não é. Vai no piloto automático e vai que vai, exato. E Passa o voltando dia, a gente não sabe o que fez, né, com aquele dia. Ai, aconteceu, o dia chegou à noite, e aí, o que eu fiz, né, nesse dia? Eu não estava presente, em muitos momentos a gente acaba não estando presente. Exato. E a respiração é a ponte que liga, então, a mente, o corpo, a consciência, e que verdadeiramente nos permite estar presentes no aqui e agora. Fazer pequenas pausas durante o nosso dia para trazer consciência para a respiração, para respirar de uma maneira mais lenta, mais profunda, para além de levar todos os nutrientes que são necessários para o nosso corpo, para o bom funcionamento do nosso organismo, traz consciência plena para aquilo que eu estou vivenciando no aqui e agora. Então, traz essa conexão para a realidade. Então, eu estou, né, no decorrer, numa pausa do meu dia, eu estou lá na mesa do trabalho, eu estou na cozinha preparando um alimento, eu estou fazendo uma caminhada na rua, e eu paro para trazer essa consciência para a respiração, automaticamente eu trago consciência para aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Entregue, plena, né? Plena no sentido de plenitude, com plenitude para aquilo que eu estou fazendo naquele momento. A respiração é uma ferramenta maravilhosa que nos permite fazer isso, né? Então é trazer um pouco dessa consciência. E é um exercício, Rosane, né? Ah, falar tudo isso é tão lindo, é tão fácil, é eficaz, mas é um exercício. É um exercício que a gente tem que agregar para a nossa rotina, tem que trazer para o nosso dia a dia esse exercício de trazer atenção. Porque, né, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente que é possível até mesmo a gente usar a respiração em benefício, por exemplo, de algumas disfunções de dores de cabeça, de náusea, para além do emocional, de estresse, de ansiedade, para questões físicas mesmo, né? Então é muito rico isso. Que fantástico que é você pensar, puxa vida, eu tô com dor de cabeça e eu não preciso tomar um analgésico. Eu posso fazer uma respiração que verdadeiramente vai, ao longo de 24 anos de praticante que sou de yoga, de respiração consciente, que vai verdadeiramente melhorar, sanar, para além de tantas outras questões. Né, dores de cabeça, dores de garganta, resfriado. É fantástico, é incrível. É a gente realmente abrir um pouquinho, expandir um pouquinho a nossa consciência e trazer verdadeiramente para a nossa rotina. É um método mais assim natural, né, alternativo, mais natural, mas que tem uma eficácia extremamente benéfica, grande, linda demais. A gente pode dizer que a gente tem aí uma medicina, né, à nossa disposição, gratuitamente, usando os nossos próprios recursos que a gente pode usar em qualquer lugar, né? Exatamente. Em qualquer momento, está sempre com a gente. Ainda é um recurso que está acessível de forma gratuita, não é? E que a gente pode e deve fazer o bom uso a nosso favor, né? Eu vou... a gente tem algumas questões aqui para falar em relação, por exemplo, a puxar um pouquinho do gancho, né, de pranayamas, que são os exercícios respiratórios do yoga, que tem benefícios muito legais, para a gente entender que, aí voltando um pouquinho o olhar para as técnicas respiratórias do yoga, vai para além de um processo respiratório. Né? Porque no yoga nós trabalhamos além do oxigênio que entra para o nosso organismo, que entra para o nosso corpo através da nossa respiração, nós trabalhamos a energia prana. Né? Não sei se todos aqui conhecem, mas é o prana, a energia vital, a energia contida em toda a atmosfera, a energia que vem das plantas, a energia que vem das águas,
que vem dos astros, do sol, da lua, das estrelas, e é a energia que anima o nosso corpo, né? Rapidamente, é um assunto vasto e riquíssimo para quem quiser pesquisar, conhecer mais a respeito. Nosso corpo, ele é feito por camadas de corpos. Um dos nossos corpos é a matéria, que é o corpo que é alimentado pelo alimento. Um outro corpo é o corpo de energia, que é o corpo que é alimentado pelo prana, pela energia vital, que é através da respiração que a gente alimenta esse corpo energético, esse corpo prânico, né? Então a gente tem algumas técnicas que fazem com que nós conduzimos o prana, a energia vital, por toda a extensão do nosso corpo sutil, para recarregar, para alimentar os nossos chakras. Olha que interessante. Chakras são vórtices, são rodas imaginárias de energia no nosso corpo sutil. Nós temos 7 principais grandes chakras, que, por exemplo, e que cada um deles está relacionado com uma glândula endócrina do nosso corpo, e, por exemplo, o chakra do coração, que ele está relacionado com as nossas emoções, com o sentimento incondicional de amor, de compaixão, de aceitação, de perdão. O chakra da garganta, por exemplo, quando a gente está com ele em desequilíbrio, em desarmonia, a gente pode ficar falante demais, falastrão demais, sem ter a capacidade de ouvir melhor o outro e só querer falar a nossa verdade, ou o contrário, se calar, né? Não expor aquilo que se sente, e aquilo vai guardando sentimentos de mágoa, de ressentimento, que vai o psicossomático refletindo, reverberando no nosso corpo. Então a gente usa as técnicas do yoga de respiração, que é além, que não é somente respiração, o conduzir, é a condução do prana, da energia vital pelo nosso corpo através da respiração, para energizar esses grandes vórtices de energia no nosso corpo, para que tenham funções mais equilibradas. E não somente emocionais, não somente mentais, como físicas também, né? Então, assim, para além, os yogis, né, os indianos, os hindus, usam essas técnicas milenares. Então, não é assim de 10 anos, de 24 anos que a Ana é praticante. É milenar, é uma tradição milenar que tem eficácia, né, que é rica em propriedades curativas, tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa mente, quanto para o nosso emocional. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. E aí a gente falar um pouquinho sobre os benefícios, né, propriamente, que essa respiração consciente, ou as técnicas de pranayama, utilizando do prana, da energia vital, né, para energizar o nosso corpo sutil. Uma respiração consciente, uma respiração adequada, uma respiração completa, não aquela usando só os 10% da respiração alta, vale sempre lembrar, vale sempre, né, pensar o quão dolorosa é essa estatística, né? Infelizmente, ela melhora a digestão, elimina as toxinas que se formam no nosso corpo, equilibra as funções orgânicas, ajuda a fortalecer organismos debilitados, revigora tanto o mental quanto o físico, quanto a gente falou. Respirar lentamente pode ajudar a acalmar e a relaxar o organismo, diminuindo a frequência dos batimentos cardíacos e, consequentemente, auxiliando questões de insônia, ansiedade, falta de concentração, irritabilidade, impaciência, estresse. Para além também, a gente ainda estimula o cérebro através da liberação dos elementos químicos conhecidos como as endorfinas, que combatem a depressão, ativa a glândula pituitária, a qual elas são atribuídos os elementos da intuição, do nosso sexto sentido, reduz as toxinas dos pulmões, promove a limpeza do sangue, energiza e aumenta a vitalidade. Olha quanto benefício para além! É vasto, maravilhoso. Tem uma série de benefícios, então não é pouca coisa, não é somente o ar entrar pelas nossas narinas, percorrer o sistema respiratório, mecânico propriamente, doar o oxigênio e sair eliminando o gás carbônico.
é para muito além. Traz benefícios eficazes mesmo, né? Trazer essa respiração, essa consciência para a nossa respiração, que é de extrema importância. Lembrando, a gente pode ficar alguns dias sem comer, alguns dias sem beber, mas a respiração, ela é fatal. A gente sobrevive pouco tempo sem a respiração, né? Então é um dos recursos aí talvez mais importantes que a gente tem, que é a nossa respiração. Diana, como que a gente pode colocar, né, na nossa rotina esses exercícios? Como que funciona isso? Nós podemos, por exemplo, fazer alguns exercícios que são muito simples, de atenção plena, de consciência, que é inspirar e soltar o ar lentamente. Lembrar sempre que o mais profundo que a gente consegue é quando a gente tem uma melhor absorção de todos o oxigênio, prana, energia vital. Soltar o ar bem devagar. E através desse exercício, dessa prática diária, dessa prática constante, né, eu costumo sempre dizer assim, respire consciente quantas vezes você se perceber vivo ao longo do seu dia. Então, percebeu que você está vivo? Para, faz uma pausa, respira. Né? Respira profundo, dá aquela puxada gostosa de ar, sente verdadeiramente os seus pulmões se expandindo, recebendo uma quantidade maior de ar, de oxigênio, vai soltando de uma maneira lenta, que vai automaticamente centrando, te trazendo para o aqui e agora de maneira consciente. Essa simples respiração, inspirar e soltar o ar de uma forma mais lenta e profunda. Inspirar e soltar o ar de uma maneira mais lenta e profunda. Só o ar sempre para essa região, né, mais abaixo. Né? Mais abaixo, exato. Então, não só aqui curtinha. Automaticamente, Rosane, quando a gente trouxer consciência para essa respiração e fizer ela de uma maneira mais profunda, vai perceber que ela vai para além, que ela desce, ela vem para essa região mais baixa, essa região abdominal. O curtinho está ali no piloto automático. Então, você está na correria do dia a dia, ela está ali, ó. Ela está curtinha. Tanto que quando a gente faz aquela pausa, que o corpo pede um pouquinho mais e dá aquela puxada mais profunda, você percebe que você é capaz, que você consegue ter o controle de fazer essa respiração mais profunda. Então é só trazer consciência para fazer essa respiração mais profunda. E assim, coisa de alguns ciclos, 3 ciclos de 5 respirações mais profundas, né? Às vezes a gente escuta e fala assim, faz 5 minutos de respiração. Pera lá, quem está chegando agora, 5 minutos de respiração mais profunda pode ser um pouco cansativo, um pouco difícil. Então faz 3 ciclos de 5. Respira 5 vezes, lento e profundo, dá uma pausa, toma um pouquinho de água, faz mais 5 ciclos de respirações um pouquinho mais lentas e profundas e comece a colocar esse hábito diário na sua rotina. Perceba-se vivo, respire. Percebeu? Quantas vezes você se perceber vivo no seu dia? Respire. Não tem aqueles controles para você beber água. É uma outra dica que é muito legal. Cada vez que você for tomar um gole de água, faz 5 respirações um pouquinho mais profundas. Junto do ato de você tomar um pouco de água. O seu corpo, o seu organismo precisa de água, a hidratação para o bom funcionamento. O seu organismo também precisa de uma respiração mais consciente, mais profunda. Junto da água, faça 3 ciclos de 5 respirações um pouquinho mais profundas. Cada vez que você for tomar um pouquinho de água. Agora, se for difícil para você também levar para a sua rotina o beber água, que muitas pessoas também têm essa dificuldade, coloca no celular para despertar a cada 40 minutos, a cada 1 hora. E automaticamente vai se tornando uma rotina, vai ficando fácil, o seu organismo vai assimilando, automaticamente você vai percebendo os benefícios que são gritantes, que são óbvios, exato. Você vai percebendo os benefícios e isso vai se tornando fácil, vai se tornando parte da sua rotina, respirar dessa forma mais consciente. Como qualquer hábito que a gente vai adquirindo, né? Quero mudar um hábito na minha vida, vou fazendo, é a constância, né, Ana? Exato. Começa um pouquinho. Além de constância, a disciplina também, né, Rosane? Exato. E a gente precisa ter disciplina para tudo. Se a gente quer verdadeiramente ter benefícios em relação ao estresse, à ansiedade,
a sintomas, algumas emoções que ficam em desarmonia, decorrentes a essa má respiração, essa forma inadequada de respirar. Se a gente quer contemplar esses benefícios, a gente precisa ter constância e disciplina, exatamente. É aquilo que a gente identifica, que a gente sabe que tem resultado, que a gente vê que é melhor pra gente. É aquela famosa, cada um sabe onde pega, né, o calo, a dorzinha do seu calo. É isso, você quer continuar? Quer ficar estagnado? Permanece, segue. Você quer ver uma mudança? Começa a praticar essas pequenas atitudes no decorrer do seu dia. Uma dieta, um emagrecimento, se é algo que você almeja muito, você vai se dedicar para isso. Da mesma forma, se dedicar para a sua respiração. E automaticamente, e o interessante é que assim, você não vai precisar ser cauteloso e ter essa consciência para parar e fazer essa respiração ao longo do seu dia. À medida em que você for assimilando, que seu organismo for assimilando essa informação, a sua respiração automaticamente vai ficando mais profunda naturalmente. Então vai passar a ser um processo natural do teu organismo novamente. Lembrando que quando a gente era bebê, se a gente observar os bebezinhos, as respirações dos bebês, elas são mais lentas e são mais profundas, né? Ao decorrer do nosso dia a dia, rotinas, as questões frenéticas que a gente tem vivenciado, vai fazendo com que o nosso respiratório fique mais ofegante, mais rápido. E se a gente treinar, automaticamente vai entrar nesse fluxo natural novamente, de ser uma respiração mais lenta e mais profunda. Porque a gente foi meio que desaprendendo, né, a respirar. Exato, exatamente. Com todas essas questões aí que envolvem o nosso dia a dia. Exato, exatamente. E a respiração, ela pode ajudar também, Ana, por exemplo, muitas pessoas dizem que não conseguem, tem um pouco de dificuldade para dormir, porque, né, acho que hoje tem algumas coisas que influenciam isso, né? Normalmente que acho que uma boa parte das pessoas vai dormir já olhando no celular, já acorda olhando o celular, né? Então você nem tomou consciência de manhã, né, de que você acordou, a pessoa já está ali no celular, e aí é para a hora de dormir também, e o que acontece é que depois você não desliga, né? A sua cabeça está ali a 1000 por hora, pensando. A respiração pode ajudar nesse processo do sono também? Pode não, ela ajuda demais da conta. Essa respiração, né, essa básica que eu compartilhei agora há pouco, de fazer respirações lentas e profundas, ela vai acalmando naturalmente, vai distribuindo uma carga, uma quantidade legal de oxigênio para o nosso corpo, para o nosso organismo, então vai nutrindo as nossas células que automaticamente vão relaxando, vai estabilizando, então vai trazendo aquela questão do sono, de relaxamento. E fazer todo o preparo do ambiente também, já ir desligando, colocando luzes baixas. Se vocês olharem aqui, você acha que também tá, né? Aqui em casa, a partir de 6 horas da tarde, é abajur. É luz mais quentinha, em todos os cômodos, inclusive no banheiro. Em todos os cômodos é uma luz mais quentinha, porque a gente já vai preparando, a nossa mente já vai entendendo que é o processo onde a gente já vai se preparando para o sono. E esse respirar, ele ajuda sim. Deixa a tela, a luz de tela, ela é gritante, né? Então não beneficia. Vai trazendo alguns hábitos que no contexto geral vai atribuindo para que tenha uma qualidade de sono melhor. Nós temos técnicas específicas, né, de pranayama na filosofia do yoga, que são extremamente eficazes, mas assim, de você começar a respirar e parece que você toma uma pancada na cabeça e automaticamente, pum, você já toma e dorme, né? Essas técnicas aí eu já aconselharia a procurar, quem é praticante de yoga, procurar o seu professor para que oriente, para que tenha um pouco de orientação, né? Uma orientação assim no sentido de ter mais propriedade nas técnicas propriamente, para fazer com maior propriedade, para fazer com maior eficácia. Vou aproveitar também aqui, eu ofereço workshops com 13 técnicas de pranayama, entre elas para auxiliar processos de insônia, para auxiliar no processo do sono. Tem algumas dicas que são compartilhadas no YouTube, a rede social agora, né? A tecnologia está aí, a informação está aí. Então, se quiser digitar lá no Google técnicas
respiratórias para auxiliar nos processos de sono, de insônia, assim como para tantas outras disfunções, né? Mas assim, eu sempre reforço, procurar um profissional que vá te orientar com bastante cautela, com bastante respeito, com bastante propriedade, né? Para que você possa usar da mesma forma. E lembrando que, falando especificamente dos pranayamas, não necessariamente precisa ser praticante de yoga para utilizar das técnicas. Isso é fantástico. Final de semana passado eu conduzi um retiro em Serra Negra, nós estávamos em 18 pessoas e dentre elas nós tínhamos até melhor idade junto aprendendo as técnicas. Então, assim, não tem idade, não tem altura, não tem peso, não tem orientação sexual, não tem nada disso, tá? São técnicas mecânicas mesmo, fisiológicas de respiração que vão beneficiar aí para uma série de questões. Então, não precisa necessariamente ser praticante de yoga para aprender e para utilizar das técnicas. Isso que é, assim, uma questão assim, muito acolhedora, muito inclusiva que os respiratórios trazem para a gente. Mas sempre procurar ter bastante propriedade, então, entendimento, veracidade naquilo que você está aprendendo, da técnica que está aprendendo. Importante, né? Buscar profissionais que realmente tenham esse conhecimento, né? E saber que é possível aprender, né, essa técnica e utilizá-la sem maiores dificuldades a partir do momento que você se apropriou daquilo, né? Que você conheceu e entendeu como realmente praticar. Sim, porque também é super importante a gente só reforçar aqui, Rosane, que dependendo da técnica que for utilizada, ela pode hiperventilar, né, uma superoxigenação, e isso pode desencadear alguns fatores que não são tão positivos. Por exemplo, pressão alta, a pressão pode subir, né? Então, por isso, sempre ter bastante cautela, né? Por isso, se reforçar. Né, de ter bastante cautela e de procurar aí uma ajuda, uma orientação de alguém que tenha bastante propriedade, bastante entendimento para compartilhar. É para entender essas questões particulares de cada pessoa, né? E Qual a respiração que eu vou usar, se eu sou hipertenso, se eu tenho uma pressão mais baixa, né? Que tipo de respiração é a melhor aí em cada caso. Exatamente, isso mesmo. Interessante. Nós podemos fazer, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda aí, Rosane. Tem mais 15 minutos. Não sei, a gente pode de repente abrir aí um sorteio para quem estiver participando da live, para quem assistir depois a gravação da live num outro momento, a gente pode até abrir um sorteio de uma vaga para um workshop que eu vou conduzir agora. A agenda está abrindo agora para os próximos meses, né? E a gente pode, de repente, fazer um movimento aí de deixar o nome, de deixar o nome para a gente... Deixar um comentário, a gente pode fazer isso também, depois a gente faz uma postagem, né? E quem comentar ali, maravilhoso. Sim. Para pessoas que são de outras cidades, que não estão aqui pertinho, para esse ano também eu estou com um projeto muito bacana que eu estou levando os workshops de Pranayama para outros espaços, para outras cidades, né? Estão expandindo um pouquinho. Então eu estive nesse retiro em Serra Negra na semana passada, vai ter agora um workshop em Jaguariúna, um outro que vai acontecer em Campinas também, as datas vão ser, daqui a pouquinho vão ser compartilhadas lá no meu perfil também, a agenda, então vai ter acesso aí a todas as informações de locais e datas. Se alguém tiver interesse de que leve para a sua cidade, já levei para Bragança Paulista, por exemplo. Então, se alguém também tiver interesse de que leve para a sua cidade, deixa nos comentários, me chama no direct e a gente conversa e tenta viabilizar algum espaço onde a gente consiga estar levando e expandindo esse conhecimento, que é tão rico, que é tão bacana. Dica importante aí, né? Muito bom. E Ana, será que a gente consegue fazer um exercício, uma prática? Podemos aqui para o pessoal poder começar a fazer uma respiração mais consciente, né? Perfeito, podemos. Então vamos treinar um pouquinho daquela respiração abdominal
que nós falamos lá no comecinho, que corresponde a 60% do nosso potencial, né, da capacidade do nosso potencial respiratório, que eu acho que é muito bacana, que é muito válida. Então, vou afastar aqui, esse aqui um pouquinho. É bem simplesinho. Nós vamos colocar as nossas mãos abertas, postas sobre o nosso abdômen. É sempre importante lembrar também, Rosane, que para praticar tanto o respiratório, só a respiração em si, quanto o pranayama propriamente, né? Por aquela questão que eu falei anteriormente em relação à energização dos nossos principais chakras, nós temos esse entendimento de que a coluna é o eixo central do nosso corpo, né? Então, nós temos 3 canais principais no eixo central da nossa coluna, que é como se a gente pudesse pensar que são canudinhos de suco, né? E que é por onde a energia, por onde o prana percorre, por onde o prana passa, para recarregar esses nossos grandes vórtices principais de energia. Só para abrir também um pouquinho mais para quem não tem tanto entendimento em relação aos chakras, na acupuntura, por exemplo, quando a gente faz acupuntura, as agulhinhas elas são inseridas em microchakras, que existem milhares de microchakras no nosso corpo. As agulhinhas da acupuntura são inseridas nesses microchakras. E dentre esses nós também temos os maiores, os 7 principais, que são a energia é conduzida então por esses canais condutores de energia no centro da nossa coluna. Então, pensando como se fosse um canudinho de suco, se a gente dobra ele, o líquido fica difícil de subir, de chupar. Então, é sempre importante manter uma postura alinhada da nossa coluna para que a energia possa fluir livremente e ser direcionada e abastecer e recarregar os nossos vórtices imaginários de energia, que as rodas imaginárias de energia que nós temos no nosso corpo. É muito interessante que a postura até muda a questão emocional, né? Alinha. Né? Você alinha a postura, parece que já muda alguma coisa. Exatamente. Então, nós vamos fazer alinhando, e independente se estiver sentado no sofá, numa poltrona, numa cadeira, no chão, não tem problema, tá? Senta da forma como ficar mais confortável, sempre confortável, com os ombros sempre relaxados. Isso é super importante, nada de colocar tensão em nenhum ponto do corpo, nenhuma parte do corpo, porque senão a sua atenção vai ficar voltada para aquele pontinho de tensão e você não vai conseguir verdadeiramente contemplar o benefício que o exercício proposto vai te trazer. Então procura sempre relaxar, principalmente musculatura da face, não precisa ficar com a musculatura rígida, semblante sereno, tranquilo, os ombros sempre relaxados, a coluna sempre alinhada, ereta. Se estiver numa cadeira, numa poltrona, os pés tocando o chão confortavelmente para que a gente também sinta o chão, para que a gente tenha essa percepção de presença do aqui e agora. E aí a gente vai colocar as nossas mãos entrelaçadas, postas sobre o nosso abdômen. Nós vamos única e exclusivamente fazer respirações pelo abdômen. Nós vamos inspirar, empurrando o abdômen para fora, como se fosse um bexigão, inflando, enchendo um bexigão. E vai soltar o ar, esvaziando esse bexigão, relaxando o abdômen e puxando o umbigo lá para as costas, para esvaziar por completo a região do abdômen. É pura e simplesmente isso, para a gente ter esse treinamento de respiração abdominal nesse primeiro momento. Então, inspira, vai inflando, enchendo o abdômen, inflando o bexigão e soltando o ar bem devagar, vem relaxando, esvaziando por completo, puxa o umbigo lá para as costas e retoma novamente. Inspira, infla o bexigão, exala, relaxa. Relaxa o abdômen, esvazia por completo o abdômen do ar, puxa o umbigo lá para as costas. Puxar o umbigo nas costas é para se certificar de que está esvaziando verdadeiramente todo o abdômen. E segue nesse fluxo. Inspira,
o bexigão vai lá para fora. Exala, recolhe o umbigo lá para as costas. E de uma forma bem lenta e profunda. Nós podemos fazer uma contagem, por exemplo, tá? Essa contagem, incluindo essa contagem, que é mais uma técnica, né? Nós chamamos de Adama Pranayama, respiração yogi completa, ou respiração quadrada. Então, nós podemos inspirar contando até 4, nós podemos fazer uma retenção com os pulmões cheios, contando até 4, fazer uma exalação contando até 4 e permanecer com os pulmões vazios contando até 4. Então, é como se fosse uma respiração quadrada, vai desenhar um quadrado através da respiração, igualdade de respiração, Adama Pranayama, igualdade de respiração. Então, inspira contando até 4, bexigão. Enche bexigão contando até 4, segura um pouquinho o bexigão cheio, conta até 4. Esvazia o bexigão contando até 4 e retém o bexigão, aliás, o bexigão já não, né? Retém o abdômen vazio contando até 4. E essa contagem pode ser mental. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa é uma respiração que, além de exercitar esse movimento abdominal, de ser uma respiração com uma capacidade maior de absorção de oxigênio e de prana para o nosso organismo, ela também vai cultivar foco e atenção. Perfeito. É muito legal, é muito bacana. Simples, né? E um pouco que você faz, você já sente o benefício, né, Ana? Eu costumo dizer, incrível, né? Eu costumo dizer, Rosane, para quem vai em workshop de pranayama, né, que vivencia os workshops, não precisa de 2 dias, de uma semana, de um mês para começar a ver os benefícios. Você contempla o benefício ali, no momento imediato. que você está fazendo, exato. É muito legal, é muito bacana. Muito bom. E é isso, né? Você trazer essa consciência. E essa respiração quadrada, Ana, tem um momento do dia que é melhor para ser feita ou ela pode ser feita em qualquer horário? Pensando em termos de prana, né, de técnicas de pranayama, sempre início do dia é melhor, por quê? Porque a energia está renovada. O prana do início do dia é uma energia renovada, é uma energia recarregada, então é uma energia assim revigorante. Não que ela fique diferente ao longo do dia, você pode praticar, pode fazer ao longo de qualquer momento do seu dia, você também vai ter benefícios tanto quanto. Mas sempre a energia do início do dia ela é renovada, então ela é um pouquinho diferenciada. Mas você pode fazer quantas vezes você quiser, sem contraindicação alguma. Essa, sobretudo, né, tanto a abdominal quanto a respiração quadrada, né, igualdade de respiração, ela não tem contraindicação nenhuma. Então você pode fazer quantas vezes você sentir vontade, quiser cultivar foco, atenção, quiser energizar um pouquinho, quiser trazer um pouquinho mais tanto de oxigênio quanto de prana para o teu organismo, você pode praticar ao longo do seu dia, o momento que você quiser. É uma respiração discreta, porque ninguém percebe. Algumas técnicas, elas fazem certos ruídos, elas exigem um pouquinho mais. A gente usa de mudras, que são gestos feitos com as mãos, onde a gente faz o bloqueio das narinas para também favorecer, né, a respiração, mas essa especificamente é uma respiração muito discreta, então você pode fazer em qualquer lugar. Se você estiver na fila do correio, se você estiver fazendo uma caminhada, se você estiver na tua mesa de trabalho, né, se você estiver até mesmo atendendo um paciente, a Lu, que é físio, né, que é fisioterapeuta, estiver atendendo o paciente, estiver num momento de silêncio, de introspecção, né, com som, eu não sei como é que funciona ao certo, mas pode fazer tranquilamente essa respiração. Perfeito. Então é fantástico, né? A gente ter esse conhecimento e saber que a gente pode estar utilizando aí de uma forma simples, né? Em qualquer momento ali do dia, e o quanto que isso vai trazer de saúde, tanto física quanto emocional, para o nosso dia a dia. Exato. Né? Sem contraindicação, de maneira gratuita, livre a qualquer momento. Assim, é algo que todos deveriam trazer cada vez mais consciência. Muito bom. Então, se a gente quer ter resultados aí, né,
de ter de estar mais presente no dia a dia, né? De estar mais focado, de ter um pouco mais de foco, de ter uma calma, né? No caos que é o nosso dia a dia, né? De estresses aí que a gente passa durante o dia, né? No trânsito, no trabalho, em tantas situações, né? Saber que a gente tem esses recursos que estão aí ao nosso alcance, né? Então, é realmente trazer isso para o nosso dia a dia, incorporar isso na nossa rotina. Exato. Através de disciplina e constância. Ponto. É o que é necessário para se contemplar os benefícios. É até interessante, vale aqui reforçar também, né? Compartilhar essa informação. Nós temos uma técnica que ela é utilizada com a língua, né? Para fazer um respiratório, e que muitas vezes a gente consegue sentir o amargor, um amargor na língua. É limpeza de fígado, Rosane. É fantástico. É fantástico, é muito legal, é muito legal. Incrível. Então, a gente percebe que a respiração ela vai ser eficaz, né? E você vai estar sentindo isso conforme você for incorporando, tendo conhecimento, né? Então, de novo, como você falou, reforçando, procurar profissionais que realmente conheçam, né? Que saibam daquilo que está falando, daquilo que está ensinando. Mas uma vez que você ensinou e soube identificar quais são as técnicas para usar em cada situação, perfeito. Né? Um conhecimento aí que é para toda a vida, né, Ana? Exato, para toda a vida e riquíssimo, exato. Muito bom, perfeito. Ana, acho que a gente está no nosso finalzinho aqui, né, do nosso tempo. Deixa se você tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer, mais alguma dica, né, que você acha importante estar compartilhando aí. Rô, eu acho que explanei tudo que tinha programado aqui, né? Tem muito conteúdo, tem bastante coisa. O assunto ele é vasto, ele se expande assim de conhecimento, de um conhecimento de curiosidade muito legal, assim, sabe, de aprendizado. E assim, se puderem procurar, pesquisar mais e atrás mais desses entendimentos, é muito válido também, é muito bacana. Perfeito. A live vai ficar salva, né, nos nossos perfis. E é isso, né? Espero que o pessoal tenha aí aproveitado, né? E que realmente incorpore isso no dia a dia, porque a gente não é só saber que está aí, né? E que a gente tem à disposição esses recursos, mas realmente incorporar isso no dia a dia para a gente poder ter realmente esses benefícios. Se a gente continua fazendo o que sempre fez, não tem como esperar um resultado diferente, né? Então, assim como para tudo na nossa vida, né? exatamente. Então, eu sempre digo que o conhecimento, a partir do momento que a gente tem um conhecimento, aquilo se torna meio que não dá mais para a gente ignorar, né? Então, a gente tem obrigação de fazer alguma coisa com esse conhecimento. Ele não pode ficar parado, né? Exato. O conhecimento colocado em movimento, ele vai trazer aí esses benefícios que a gente tanto espera. Exatamente. Né? Isso mesmo. Que bom. Ana, quero te agradecer muito a sua participação. Acho que foi fantástico. As informações são valiosíssimas. Né? E é isso. Queria te agradecer muito aí a participação e uma boa noite aí para o pessoal que nos acompanhou e que vai nos acompanhar aí na gravação. Sim. Eu que agradeço, Rosane, agradeço você, a Luciane, estão com esse projeto lindíssimo de fazer essas partilhas muito especiais, né, que todos possam também usufruir desse conteúdo que está sendo aí disponibilizado, né, conhecimento riquíssimo de várias áreas que vocês estão compartilhando, né, muito bacana. É muito legal vocês terem essa iniciativa desse partilhar. Parabéns e agradeço imensamente. Deixo um abraço afetuoso para vocês, para todos que acompanharam a gente aí na live também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima. Uma boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.